viemos, o grupo Curitiba 1, eu, que sou Kátia, Décio, meu esposo. Essa primeira parte eu vou conduzir e daqui a pouquinho o Décio entra com a parte dele. Nós temos 1 hora, Décio. Eu sou formada em língua portuguesa, sou professora, acabei uma especialização em leitura e produção de texto. Depois vocês vão entender melhor porque fiz questão de falar dessa especialização. Nós somos um grupo que se formou há 6 meses, essa é a nossa segunda saída de campo. Além de nós dois, nós temos Camila, Vitor, que são nossos filhos, Karina, que é minha irmã, e Luan, que é o namorado da Camila. Então estamos em família, com exceção de Luan, que é o agregado, né? Que chegou e veio desinstalar muitas coisas. Algumas pessoas devem lembrar que nós somos um grupo que na outra saída de campo tivemos uma experiência no Xendra, quando ele estava bem formadinho, a gente conseguiu destruí-lo. Nós destruímos o Xendra. Como assim? De repente a gente falou, ué, cadê? O que aconteceu? Estava tudo indo tão bem. Então, nós paramos para pensar, por que nós conseguimos fazer isso? Nós estávamos com medo, eu mais do que todos do grupo. Era uma coisa muito nova, assumir mais um compromisso. Nós não estávamos dispostos a assumir um compromisso. Muito medo, insegurança. Quando a gente percebeu isso no Xendra, que a gente só queria ver coisa, né? Ele se foi. E um fato que ficou muito marcante para nós é que o Jacques estava conosco e ele pegou o banquinho dele, bem decidido, como vocês devem conhecer, bem, e falou assim, a prática de vocês acabou, vamos embora? Como assim? Não, como? Não, acabou, vamos. Saímos todos assim. Aquilo foi muito interessante, foi um tapa mesmo, no sentido de, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem? E aí gerou todo o nosso primeiro conflito. Então a gente já começou com um conflito. Então passamos aquela noite bem complicadas. No dia seguinte assumimos, falamos, não, nós não viemos aqui à toa, nós viemos de Curitiba aqui para isso. Não. O que a gente vai falar para o Luan que ficou lá, que não veio nessa saída, né? Então nós decidimos, a partir desse momento que nós decidimos assumir um trabalho, nos nossos trabalhos, né, na sociedade, algumas coisas começaram a acontecer para a gente, que nunca havia acontecido. Uma delas foi quando a Camila e o Luan vieram a BH visitar a Cristina e Jacques, que nós conhecemos há 22 anos, são padrinhos da Camila, e só agora nós entramos na Missão Rama, tudo no seu tempo. Camila precisou crescer e buscar os padrinhos para nós conhecermos através dela a Missão Rama. Na semana que a Camila e o Luan vieram para essa visita, eu tive a presença de uma luz na minha sala que eu não sabia o que era. Foi um foco redondo do tamanho de um prato de sobremesa, amarelado, que andou. Ela não flutuava, ela era um foco na parede. Andou serenamente, se abaixou, ficou na minha direção, fiquei olhando, falei, o que é isso? Me aproximei até, foi através de uma cortina escura, e abri, não tinha nada do lado de fora, né? Então fiquei com aquilo. Quando a Camila voltou decidida a montar o grupo, Camila e Luan, angustiados, porque eles percebiam muita resistência da nossa parte. Liguei para o Jacques e falei assim, eu vi um negócio na minha sala. Falou, o que foi? Quando eu descrevi, ele falou, você pode pensar o que você quiser, mas foi uma caneca. Falei, o que é isso? A partir dali, nós começamos a nos inteirar. E todas as vezes que eu penso
nossa, como é difícil, né? Assumir, como é difícil os conflitos. Será que isso tudo é isso mesmo? Eu me lembro daquela luz. Então, aquela luz que era inexplicável para mim é o que me dá força. Essa lembrança, assim, fica bem na minha memória. Assim. Alguns fenômenos começaram a acontecer, mas eu queria falar para vocês um pouquinho da nossa experiência de família. Nós sempre tivemos o princípio de falar a verdade para todos. Doa quem doer. Meu pai me educou assim, o pai do Décio educou assim, a gente se encontrou, os valores, né, se conectaram, nós criamos nossos filhos assim. A base da nossa família é o amor mesmo. A gente não fica com milindres um com o outro. Passamos dessa fase. Tínhamos essa fase e passamos. Para que eu vou ficar chateado com um negocinho? Só porque falou que o arroz estava sem sal? Por favor, né? Não está falando contra mim, só um fato. Esse exercício a gente sempre fez com os nossos filhos, a ponto de hoje serem adultos. O Vitor tem 17 e a Camila 22. O Vitor nos questiona. Nossa, ele é o maior questionador, né? Faz 17 anos, questiona mesmo, argumenta e nós paramos. Tá certo, ele tá certo. Então não tem mais essa de pai e filho, mãe e filha. Nós nos consideramos, né, no mesmo patamar de discussões e argumentos. Mesmo porque os argumentos dos filhos muitas vezes são maiores que os nossos, com muito mais propriedade. Talvez nós também viemos aqui buscar isso. Esse seja um dos motivos da gente ter a presença de alguns fenômenos nesses 6 meses. Lá em Curitiba é difícil um céu limpo. O pessoal de Guarapuava não sei também, né? Curitiba é mais difícil. Mas quando tem, é o momento que a gente aproveita e vai para o nosso local de avistamento lá no fundo do condomínio. E a gente tem alguns fenômenos ali. O que nós conseguimos ver é que a mensagem que nos chega dos guias confederados não são só visuais. Nós conseguimos ver no nosso dia a dia a presença dessa energia. Então eu vou relatar um fato primeiro, que foi do agregado Luan. Na quinta-feira à noite, nós tivemos a nossa 26ª reunião e foi muito bom porque foi véspera da vinda para cá. Então a reunião ficou toda em volta do que vai ser dito, do que não, né? Pedi permissão ao Luan, isso foi muito interessante, eu não sabia como pedir essa permissão para ele, que é complicado, gente, sogra com genro, né? Só que quando a gente está em reunião, na cúpula, é incrível como isso redirecionou a nossa vida mesmo. A gente percebe assim, não é mãe, não é filho, não é sogra. E ali na cúpula a gente consegue resolver conflitos, porque a gente percebe a amorosidade na fala. E o Luan estava muito angustiado numa época que ele era o único que não conseguia ver nada. A ponto de quando vai acontecendo o horário da nossa reunião, parece uma nave cruzando do nosso portão até a nossa casa, para cada integrante que chega. E quando o Luan chegou, né, nesse dia, nada. Isso foi incomodando. Foi incomodando o Luan. A gente já teve a presença de Canepa, a Camila também já teve no quarto, com todo um contexto com a missão. E o Luan não. Só que ele nunca verbalizou essa angústia. No dia que nós tivemos uma dúvida, o Luan e a Camila voltavam de um passeio que eles tinham feito numa cidade vizinha, à noite, em julho, e eles viram 2 objetos luminosos. Época de festa junina. E chegaram em casa, nós vimos uma coisa, tá bom, vamos no horário da reunião, vamos ver, dá para vocês desenharem. Era um balão. O desenho que eles fizeram era um balão. Eu e a minha irmã temos essa experiência no Rio de Janeiro, que a gente tinha um tio que fazia, né? Ainda bem que não tem mais essa prática de balão. E falei, isso é um balão. Ele falou, não era. Eu falei, tá bom, então depois da reunião a gente vai pro nosso... Tinha estrela no céu, vamos lá para fora. Vamos perguntar se era ou não era. Tá bom. Continuamos a reunião. Vamos o grupo lá por trás,
conectamos nossos corações, pedimos. A Karina e o Décio, assim que chegaram, já viram uma nave, e então eles estavam ali. A pergunta feita foi a seguinte: o objeto, tal dia, tal hora, que Camila e Luan viram no céu, era uma manifestação dos guias confederados? Esperamos 1 minuto e nada. Fizemos a pergunta de forma negativa. Não era dos guias confederados, nada. Pensei, e se for um balão, o que vocês vão sentir? Você quer que seja? É isso que você quer? Então ali gerou uma outra reunião. Então, a partir dali, nós falamos, bem, se vocês querem que seja uma coisa. Quando a gente estava saindo, o Luan falou assim, eu tenho que falar uma coisa. Eu ando muito angustiado, porque só eu que não vejo, e eu não sei se eu não sou merecedor disso. Eu venho de um núcleo diferente na família. Gente, isso foi muito forte. A minha família tem um núcleo muito diferente da de vocês. Eu não tenho uma conexão de coração com eles. Quando eu falo, eu não sou ouvido. E aqui nesse núcleo, eu encontrei, mesmo vocês falando comigo e me repreendendo, eu percebo que é para o meu bem. E eu estava incomodado porque só eu que não via. Nesse momento, cruzou uma chispa no céu na frente dele. Não foi só ele que viu, mais 2 integrantes viram, bem na frente dele, assim que ele acabou de verbalizar que estava incomodado e que agora ele assumia isso. Nós falamos, aí ele, eu vi, então agora eu vi. Falei, a partir do momento que você conectou o coração conosco. A partir dali, as nossas reuniões tiveram outro foco, Luan se manifesta, Luan, né? Então eu pedi permissão a ele que me dissesse, né, que eu pudesse falar isso. Só mais um outro exemplo, o Vitor, de 17 anos, bem na época de decidir vestibular, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou, bem angustiado. Até há pouco tempo ele não sabia o que fazer. Na cúpula ele começou a se identificar com os módulos, com os nossos estudos. Nós estamos no módulo 5. Ele começou a se identificar com o lado social. E como que a gente percebeu isso? Ele tomava decisões, mas muito fortes, assim. Teve um dia que ele falou assim, hoje à tarde eu não vou na aula de reforço. Falei, como assim? Eu complemento lá para vestibular, mas eu não vou, eu estou sentindo que eu não devo ir, eu não vou. Hoje é o dia da reunião, eu vou ficar em casa. Tá bom. Ficamos em casa. À noite, começamos a reunião. Era o módulo da história das coisas. Aquele filme da história das coisas. Assistimos, comentamos, debatemos. Passou. No dia seguinte, o Vitor me mandou uma mensagem assim, do colégio. Adivinha qual filme que foi passado ontem na aula que eu faltei? Gelinho aqui. Falei, não, é ele sim. Falei, não, é ele sim. Tudo com mensagem, né? Sim, mãe. A gente só se olhou. Isso tudo nós relatamos em ato. Então, assim, ele captou. Eu falei, filho, você viu como você captou? Você economizou energia, você não foi lá. Ia ser perda de tempo, talvez. Você já ia assistir à noite e precisava assistir de novo. E isso foi fortalecendo o Vitor. Uma outra situação, eu, enquanto professora de língua portuguesa, não sou escritora. Existe uma grande diferença, professor e escritor. Nós tínhamos uma outra situação com a minha irmã, está sem emprego. Vocês conhecem a Karina, que veio na outra saída, devido a uma separação. Ela ficou sem emprego, também desesperada e tal, procurando emprego. Frustrou-se com uma situação lá que estava tudo certinho. Eu sempre lembro do Jacques falando assim, o que é certinho? Né? O que é certinho para você? O que às vezes não é para você, né? É para o bem. Ela ficou bem frustrada. Chegou em casa bem chateada. Eu falei, Décio, a gente tem que conversar com a Karina. Conversamos com ela, nada. Então ela estava bem lá embaixo. Estava tudo tão certo e não deu. Por que não deu? Fomos dormir. No dia seguinte, de manhã, levantei. Quando eu ia lavar a louça, algo me fez ir para o computador. Não
não deu tempo nem de eu pegar a louça. Então, eu nunca tinha tido uma experiência de comunicação telepática. Tive essa primeira, fui para o computador, exatamente no dia 3 de setembro, e das 7h20 às 7h30, eu faço questão de falar o período, eu escrevi um texto de 2 páginas digitadas, sem ter que adequar linguagem, estrutura, coerência, coesão. Eu não escreveria um texto daquele jeito, sem fazer primeira escrita ou segunda escrita. O antigo rascunho, que erradamente a gente falava rascunho, jogava fora, e a principal ideia você jogava fora, né? Então, meu coração pulava, minha mão tremia e a lágrima queria vir, mas não dava tempo, não dava tempo, não dava tempo. Eu digitava, eu lembro da minha angústia de ligar o computador, que não ligava nunca, e eu comecei a escrever. A primeira frase ficava na minha cabeça desde a hora que eu saí da pia. É notório que as emoções atrapalham a evolução. É notório que as emoções atrapalham a evolução. É notório, para eu não esquecer. E foi a primeira que eu escrevi, enviei o texto para muita gente. Foi uma comunicação telepática. Algumas coisas eu adaptei, eu tirei, que eu vou acrescentar para vocês agora, só que eu tirei da comunicação original. Eu acho que não dá tempo de eu ler ela inteira. Mandei por e-mail de vocês, eu capturei ali do que a Cris mandava. Um dos parágrafos que eu tirei: um caminho é o da partilha e do diálogo, conforme apresentado na missão Rama. Os módulos são para isso, para o conflito e para a descoberta de emoções ainda guardadas e armazenadas no córtex, inibindo a tomada de decisão, quando é muito cérebro e pouco coração. Lá no finalzinho, eu escrevi assim, eu fazia as perguntas mentalmente, assim: o que foi isso? Quem me ajudou a escrever? Eu nunca senti isso, não pensei em nada para escrever. Aí vem lá: eu sou o Pai da Terra e a luz do mundo, quem viver em mim alcançará a vida eterna. Não foi assim que o seu mestre disse? Impressionante que até as exclamações vinham, né? Então foi mandado a ti por ele, que precisa de suas energias vitais para continuar a construir o reino. Algumas palavras eu acho que passam pelo meu filtro, né? Que isso eu tenho que aprender. Que está cada vez mais abandonado. Ele diz que todos devem ter vida em abundância e não está vendo isso. Quando o Gabriel falava, encaixava direitinho, né? Escreva e envie aos seus, aos outros e aos demais que vierem. Continue escrevendo e verás quem sou. Nessa hora, eu senti um pouco de receio. Eu comecei a tremer e a chorar. Como é que eu fui ver quem é, né? Nossa, quem será? Na hora que eu comecei a tremer e a chorar, me veio assim: controle sua emoção agora. Esse agora está em letras garrafais. Assim. Agora, elas só atrapalham. Respirei. Gostou da experiência? Eu escrevi: sim, mas é estranha. Tudo parece estranho quando se não conhece. Avise isso à sua irmã. Na hora que falou avise isso à sua irmã, caramba, ontem a gente estava com conflito com ela. O que é isso, né? Ela está em agonia e precisa de vocês e de todos do grupo. Compreensão e compaixão são as palavras. Ela está em processo de cura e libertação. Diga a ela que isso vai passar daqui a pouco. Estamos de olho. Vim agora te dizer isso porque eu vi seu apelo. Ele foi justo e necessário. Vocês não estão sós. Estamos mais perto do que imaginam, sempre ao lado do mesmo. Bem, agora preciso ir e me concentrar em outras coisas. A senhora até deu uma risadinha, falei: nossa, tem trabalho pra caramba. O mundo grita e chora. As pessoas estão no sofrimento e é preciso aliviá-las, acalmá-las, porque pode ser tarde para algumas. Façam o que puderem, as coisas vão se encaixar em seu tempo. E olha, tchau. Assim. Falei: pera, mas quem é você? É da Confederação? Sim. Trabalhamos em conjunto a nave de Oxalc e Godard. O tempo todo que eu estava escrevendo, eu tentando justificar, e eu sentia uma coisa assim: Godard e Oxalc, Godard e Oxalc. Não é possível.
trabalhamos em conjunto com a nave de Oxalc e Godard. Eles pedem apoio e nós damos a eles. E seu nome? Ismael, da nave de Antar. Gente, eu nunca ouvi falar. Falei, Ismael? Será que não é coisa da minha cabeça? Pare de pensar e sinta, Kátia. Falei, ok, obrigada. E a coisa acabou, né? Fechou. Eu tive essa confirmação no dia 9. Eu fiquei do dia 3 ao dia 9 com aquilo. Eu confesso que eu saí zuretinha disso. Eu fiquei assim, ó. 3 dias. 3 dias sem... Eu parecia um robô, assim. Eu acho que eu preciso controlar isso ainda. Deve ter algumas técnicas. Porque eu pensava assim, nossa... Eu fui à farmácia assim, sem saber. Eu olhava para as pessoas e pensava, nossa... Tudo isso aqui nem faz sentido, né? Bem, assim... Até eu voltar para a minha órbita, eu pensei, será que eu tenho que pedir essa confirmação? Tem que pedir confirmação. E esperei. No dia 9, então. Do dia 3 ao dia 9 ficou, né? Eu naquilo, preciso pedir, mas como vai ser? Eu ia olhar para o céu e nada. Um dia eu estava fazendo meditação na minha cama, olhando para a janela. Nós temos os vizinhos, bastante árvore no quintal, uma amoreira bem grande. Eu estava de olho fechado, nem pensando. E me veio assim, que eu tinha que abrir os olhos e que era confirmação. Quando eu abri os olhos, desculpa, ainda é muito difícil lidar com isso, eu fico emocionada. Uma luz azulzinha, freneticamente, assim, ó, no meio da moreira. Será que isso que é canepa? Né? Piscando, e na cabeça assim, Ismael. Quando eu aceitei, eu perguntei, é a confirmação da comunicação do dia 3? Aí a luz parou de piscar. E aí eu fui interrompida por uns barulhos lá da diarista e tal, me desconcentrei e a luz se foi. Corri para anotar, né, para registrar. Então, é um exemplo que a gente tem passado, né, desses fenômenos ali. Ontem, quando eu cheguei, nós chegamos aqui, eu e o Décio já viemos conectados desde o avião, né? Faz a cúpula no avião também, claro. Faz a cúpula no avião. Chegamos aqui, eu sempre em contato. Falei, puxa, eu queria que a minha fala fosse, né, um apoio. Eu queria receber um apoio para eu ser instrumento aí. De repente, alguns grupos, algumas pessoas, ou para a gente mesmo. Gabriel nos informou que ia passar um satélite ontem, assim que a gente encontrou o Gabriel, então não deu tempo nem de avisar ninguém, né? Nós fomos lá para trás, onde a gente está instalado, seguindo a rampa à direita, lá no fundo. Gabriel, eu, Décio e Luísa. Realmente o satélite passou, foi muito interessante ver, muito legal, conseguimos ver a diferença, já vimos alguns desses em Curitiba, para a gente, né, não ter dúvida. Passou. Logo em seguida, eu olhei para cima, eles não viram. Eu vi um flash. Né? Eu acho que flash é algo que não estava no céu e faz assim, é isso? Então é isso, também estou aprendendo. Na hora veio no meu coração assim, você vai ter o apoio na hora da sua fala. E todos que vão falar também. Por enquanto, da minha parte foi isso. O Décio vai vir com a parte dele. Depois a gente volta a conversar um pouquinho. Bem, eu sou o Décio, Curitiba 1. Eu vou começar falando do meu trabalho, para que você possa contextualizar um pouco um projeto que nasceu a partir assim, do nosso envolvimento com a missão RAM. Eu trabalho no Grupo Marista, na Rede Marista. A Rede Marista é uma instituição fundada por Marcelino Champagnat no ano de 1817 na França. Depois espalhou-se pelo mundo, hoje encontra-se em 79 países, com 75 mil colaboradores, 654 mil estudantes. É uma instituição educativa.
E no Brasil encontra-se em 3 províncias. Aí eu quero definir um pouquinho. Tem a província do Brasil Norte, que compõe Minas Gerais, Belo Horizonte, tem a província, e o norte do Brasil, Rio de Janeiro e tal, e a província do Rio Grande do Sul, que também tem a sua independência, sua autonomia, e a província do Brasil Centro-Sul, que tem também uma independência das outras províncias, a qual eu faço parte. E nessa província fui designado coordenador de um movimento, chamado Movimento Champaiato Família Marista, onde congrega 24 grupos. Aqui no Missão Rama tem, não sei, uns 15, 20 grupos. São 24 grupos que mais ou menos têm uma semelhança assim, pelo grupo de famílias que sentem assim, um desejo de continuar um pouquinho a filosofia que essa instituição apresenta. Então não são funcionários, tem funcionários, mas não é propriamente de funcionários. Então são pessoas que fazem parte desse movimento, chamado Movimento Champaiato, e que tem 24 grupos. Eu coordeno provincialmente esses 24 grupos. E cada província tem, no Brasil Norte tem 36 grupos, no Rio Grande do Sul tem mais 30 grupos. No total dá 93 grupos no Movimento Champaiato Família Marista. Bom, ponto. Eu faço parte dessa instituição e quando eu conheci a Missão Rama, muitos conflitos em relação ao meu trabalho. Como eu poderia ser da Missão Rama, coisas que se abrem assim ao infinito, e coisas dos meus paradigmas. Como resolver isso? Entrei em conflito. Desculpa. A minha formação. Bom, eu fui padre durante 8 anos, depois eu conheci Kátia, né, saí, mas continuei praticamente dentro dessa formação, e os maristas me contrataram para esse trabalho mesmo nessa linha mais ou menos, né, dentro da orientação assim, católica. Bom, então a questão para demover paradigmas internos que foram construídos na minha formação foi a minha formação é filosofia e teologia, esqueci de falar. Então dentro do grupo do meu trabalho, trabalho com a formação das pessoas adultas, trabalhei com a juventude durante praticamente 20 anos e nos últimos 4 anos eu estou nessa orientação com pessoas adultas, e esse movimento é com famílias. E me encontrei dentro desse movimento. Então, como eu, Dércio, com toda essa formação e com essa nova descoberta, que sempre tínhamos aquela resistência para entrar, amigos do Jacques e da Cris, bom, eles têm o movimento deles e nós o nosso, até conseguimos encontrar assim, essa afinação. E foi quando as ideias começaram a surgir. Falei, como eu posso afinar o meu trabalho com a missão? Essa era a grande questão. Falei, olha, sendo verdadeiro, autêntico e começando a desmontar os paradigmas que realmente não levam a nada, eu posso ser autêntico dentro do meu trabalho. E começou a surgir essa ideia, essa força dentro de mim. Falei, não, eu vou continuar no meu trabalho, que é o meu ganha-pão, sustento da minha família, e eu não preciso jogar isso para o alto, porque eu não estou sentindo conflito com isso. E comecei a adequar realmente todo o meu trabalho com todo o estudo da missão, os módulos fantásticos que tem tudo de encontro que a gente realmente já vive, que é a verdade. Então, quando se vive na verdade, se leva avante os projetos adequados a promover mais a vida. Bom, resumindo a questão, tudo começou questionamento, claro, na nossa vinda em fevereiro, março, não lembro. Em abril foi a primeira vinda para cá. Em maio aconteceu um encontro em Ribeirão das Neves, onde as três províncias se encontrariam, as lideranças das três províncias, do Brasil Norte, do Rio Grande do Sul e do Centro-Sul. É importante falar isso. Em Ribeirão das Neves.
No dia 16, 17, 16, quando eu desci em Confins, a minha cunhada, que é da Curitiba 1, mandou uma mensagem: Décio, tem que passar uma mensagem urgente. Aí, bem quando eu liguei o celular, por nada assim, falei, vou ligar o celular, eu estava dentro do avião ainda, nem era permitido, mas eu liguei naquela hora, senti vontade, liguei e estava a mensagem. Aí eu devolvi a mensagem dizendo, ó, daqui a meia hora você me liga. 8h30, quando estava no saguão esperando a mala, a Karina me liga e leu uma mensagem de Godard. Tudo começa aqui. Ela recebeu essa mensagem no dia 15 de maio, às 23h10. Mesma forma, ela ia secar o cabelo, ela não conseguiu nem ligar o secador. Ela foi movida para escrever, né? E começa assim: hoje às 16 horas estivemos em terra. Vimos luz, sol e nuvens. A terra sofre e está em perigo, ajudem. Aí veio logo na cabeça dela Godard. Mas ela perguntou: o que você quer que a gente faça? Em seus trabalhos divulguem sobre a dor da terra e seus perigos. Façam algo, a terra grita. Mas o que? Pensem. Direcionem projetos, é muito importante, é a missão Rama. Vocês foram chamados, escolhidos, aceitaram. Façam. Esse façam, letras garrafais. Continuando com letras fortes. Sejam instrumentos de salvação da terra, por onde andarem. Lembrem-se disso. A Karina colocou assim: eu passarei ao grupo, obrigada. Aí continuou assim: Décio é um canal importante. Ele saberá o que precisa fazer quando for o momento. Ele era o único que a gente pensava assim: não, imagina, né? Nem daria. Ele saberá quando for o momento, em tempo e na hora. Fiquem atentos. Aí ela perguntou: Godard, é você? Sim, sou eu. Desenvolvo alguns encaminhamentos da missão. Estou aqui para lembrá-los de que estão nela. Sigam em frente. Não se fechem na evolução pessoal apenas. Há muito que ser feito pelo mundo. Estejam prontos, comprometidos. Nós estaremos com vocês, assim como hoje estaremos por perto. Nós pedimos confirmação dessa comunicação. Nave com piscada, quando foi perguntado se a comunicação tinha vindo de Godard. Bom, o que eu vou saber? De jeito eu não tinha ideia. Bom, chegando em Ribeirão das Neves para esse encontro com as 3 províncias, a liderança com 50 pessoas presentes. Teve confirmação, sim. Teve. Chegando, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, ó, Décio, vai o quê? Eu não sabia. Instalei as malas no alojamento e no momento que era 11h30 da manhã, nós saímos de Curitiba bem cedo, 6h30 tem um avião direto. 11h30 eu saí do alojamento e fui pro jardim para ligar para a Kátia, porque só tinha um espaçozinho lá no jardim onde o jardim pegava, né, assim, a comunicação. Aí quando eu saio, vejo um jardineiro regando a planta, 11h30, maior sol, tudo seco ao redor e aquelas plantas assim com uns guichos de torneira, aquela água, assim, me veio uma coisa no peito, né? Eu olhei para ele e falei assim: Senhor, não é hora de regar as plantas? Aí ele olhou assim, ele nunca tinha me visto, mas veio outra coisa. Falei 2 vezes: Senhor, não é hora de regar as plantas? Aí ele ficou assim, eu peguei, não dei mais importância e saí. Fui no ponto, quando eu retornei, ele estava assim com a mangueira, ó. Não sei como se acabou a água. Não sei. A água acabou ali, aqueles guichos de água. O cara foi na torneira, não sei o que. Bom, não vi mais ele regando as plantas naqueles dias. Bom, esse é o episódio que ficou em mim. Regressei a Curitiba naquela ideia. Falei, alguma coisa pode ser que nasça. Não sabia o que. Aí começou a vir uma ideia. Puxa vida, você trabalha com o movimento Champagnat, por que não criar um projeto, uma ação de unidade com as 3 províncias do Brasil? Me veio isso muito forte. Aí comecei a pensar em algumas coisas
me veio o título, Apostolado Sustentável. Apostolado é digamos, um pilar do movimento que fala de ação, que fala de missão, que fala de voluntariado. Então, tem que redimensionar esse apostolado acrescentando sustentável. E aí veio a ideia da sustentabilidade. E eu vou apresentar agora um jeito que nós fizemos até o presente para apresentar essa conscientização e apresentar o projeto que nós lançamos. No dia 2 de junho nasceu esse projeto, teve a confirmação, foi muito interessante porque eu concluí o projeto no dia 2 de junho e a Kátia, à noite, ela não sabia que eu estava concluindo o projeto, ela pediu se o projeto estava... como é que era a pergunta? Foi? Então assim, quando ela fala disso aqui, depois eu falo mais. Então é um jeito que a gente apresenta, tá? E o Décio também sempre trabalhou um pouquinho com teatro. Então ele vai trazer uma sensibilização bem rápida, como a gente apresenta esse projeto nessas fraternidades. Mas eu gostaria de falar da confirmação, então. Foi muito interessante, porque eu não sabia que ele estava concluindo naquele dia. Sabia que estava fazendo um projeto. E foi à tarde em casa.